Então, turminha, essa aula é sobre protozoários e protozooses, né? Porque a gente já coloca aqui tudo. Bom, no caso aqui, nós temos que entender que os protozoários fazem parte do reino protista, né? Protistas são os primeiros eucariontes, né, na nossa escala evolutiva aí. Eles são unicelulares, né, os protozoários, porém nesse reino a gente também tem as algas, né, que são pluricelulares. Vamos falar dela num outro momento, tudo bem? Bom, o que é um protozoário, pessoal? Só para a gente relembrar das características gerais, é uma célula eucarionte como outra qualquer, né? Vai ter aí suas organelas, complexo Golgiense, retículo endoplasmático, o núcleo já está aí com a sua carioteca bem definido, né? É uma célula como a nossa, que nós estudamos lá em citologia, tá? Vive em quase todos os ambientes, né? Desde que tenha uma certa umidade, né? Então pode ser em água doce, salgada. O ambiente tem que ser úmido, né? Eles podem ser parasitas, que é o tema da segunda parte da aula de hoje, né? Podem ser comensalistas ou mutualistas, né? Por exemplo, no intestino de cupins aí, nós temos os protozoários que digerem celulose para eles, né? Vivem em mutualismo, tá certo? E eles são heterótrofos. Então, eles são unicelulares e heterótrofos, tá? A gente não pode confundir com as algas, que também são protistas, porém elas são autótrofas, tudo bem? Então, os protozoas, eles são unicelulares e heterótrofos, ou seja, eles caçam, eles precisam de alimento, tudo bem? Bom, uma estrutura de um protozoário é muito parecido com a nossa, mas uma ou outra organela vale a pena a ressalva, né? Nós temos aqui uma estrutura, né, feita aqui de membrana, que é o vacúolo contrátil, né, que controla a pressão osmótica. Em protozoários dulcícolas, ou seja, protozoários de água doce, eles têm aí um sério problema osmótico, porque o meio, que é a água, né, doce, é menos concentrado que o seu citoplasma. Então eles tendem sempre a ganhar água por osmose. Quem ganha essa água é esse vacúolo, chamado de vacúolo contrátil, em alguns livros, pulsátil, tá? Contrátil ou pulsátil. Então ele ganha água e elimina, constantemente, para não ter um descontrole osmótico do citoplasma. Tem a citofaringe, que é uma reentrância em alguns protozoários, não é obrigatório, né? Em que ele coloca aqui alimentos através de um fluxo criado por cílios, os ciliados, isso é muito comum ter isso. E por fagocitose eles incorporam material orgânico, aí os lisossomos farão a digestão, tá? É muito comum os ciliados terem dois núcleos, um macronúcleo que cuida das atividades metabólicas normais e o micronúcleo que vai atuar na hora da reprodução sexuada, tá? O restante, pessoal, não tem muita diferença não, de uma célula eucarionte tradicional. Bom, como que é feito aí a divisão dos grupos, né? Tem como critério o meio de locomoção. Então tenho os flagelados, tá? Locomoção é por flagelo, então a gente vai falar do trypanosoma, da giardia, que são flagelados, tá certo? Temos os ciliados, né? Filociliofora. Então ele tem vários cílios espalhados por toda a célula que fazem aí a locomoção do animal, permite a locomoção. E eles que têm o macro e o micronúcleo, aí, como eu acabei de citar lá no paramécio. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui os rizópodos, ou sarcodíneos, né? Rizo é raiz, né, em grego. Então, eles têm prolongamentos da célula chamado pseudópodos. Então, eles contraem e retraem, contraem e retraem. Normalmente tem um núcleo só. Esse aqui é uma ameba, né? A ameba é um dos principais representantes. Então, através dessas projeções aqui do citoplasma, chamado de pseudópodos, eles conseguem se deslocar no meio, tá certo? Aqui é um exemplo de uma ameba que vai fagocitar aqui uma partícula, então ela projeta aqui, ó, a sua membrana, né? O citoesqueleto permite isso, incorpora aqui, ó, por fagocitose, tá? E aí vai fazer a digestão desse material. Eles não têm uma forma definida exatamente porque estão a todo momento prolongando a sua membrana, né? E, é lógico, junto ao citoplasma. Então, os sarcodíneos ou rizópodos se locomovem por pseudópodes, tá bom?
E aí eu tenho os esporozoários, os apicomplexos aqui, que é o filo, eles não têm meio de locomoção. Por isso que praticamente todos são parasitas. Eles evoluíram para pegar carona em hospedeiros. Então, resumindo, né? Nós temos os sarcodíneos, risópodos, que é por pseudópodos, os flagelados, né, que pode ter até 4 flagelos, os ciliados, muitos cílios espalhados, né, e os esporozoários aí, que não têm forma locomotória, tá bom? Inclusive, a linha evolutiva dos animais, nós temos aí, como os nossos vovós evolutivos, os protozoários, principalmente por causa da estrutura dos cílios e flagelos, que é idêntica das células dos animais, beleza? Bom, e a reprodução, pessoal? Reprodução é assexuada por divisão binária, ou cisparidade, ou bipartição, tudo são sinônimos, tá? Uma célula se divide em duas. Rápido, prático, porém não gera variabilidade, porque as células são idênticas, né? Numericamente é vantajoso. E a outra que é por conjugação, que é um pouco mais complexo. Por quê? Eu vou pegar o caso do paramécio, que é um ciliado, ele vai ter o macro e o micro. O micronúcleo aqui na conjugação, ele vai sofrer uma meiose, ó, dando origem a 4 núcleos. Tudo bem? O macro fica quieto. 4 núcleos aqui. 3 se degeneram. Então fica um aqui, ó, só. Esse sofre uma mitose, então tira uma cópia dele mesmo. E eles fazem troca de micronúcleos na conjugação. Ocorre uma ponte citoplasmática aqui, eles trocam os micronúcleos. Lembre que a meiose é reducional, né? Então, a partir daqui, esses núcleos são haploides. Eles trocam núcleos haploides, o macronúcleo se degenera, tá? E esses micronúcleos vão se fundir, dando origem a um novo material genético. Aí eles sofrem mais uma mitose, um desses núcleos vai dar origem ao macro e o outro fica ali condensado na forma de micronúcleo. Então, ó, 2 entraram, 2 saíram, mas saíram totalmente diferentes geneticamente. Por isso que é considerado uma reprodução sexuada. Beleza? Então é troca de micronúcleos haploides. É um precursor da fecundação, né? Que ocorre aí nos animais de forma geral e nas plantas. Bom, o foco aqui, gente, são as protozooses, o que cai bastante em vestibular. A gente vai falar de algumas causadas por protozoários. E antes da gente falar, é bom a gente colocar aqui um conceito que a partir de agora a gente vai ter que ter bem definido, né? Nas parasitoses, né, causadas por protozoários e por vermes, nós temos uma diferença entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário do ciclo do parasita, tá? Então, quem causa a doença é um parasita, é o agente etiológico, né? O que é um hospedeiro definitivo do parasita? É onde ocorre a reprodução sexuada. Então, onde ocorrer a reprodução sexuada, tanto faz se é um protozoário ou um verme, como aqui é o xistossoma, ali eu chamo de hospedeiro definitivo. Por exemplo, o homem é o hospedeiro definitivo da esquistossomose, porque é no homem que ocorre a reprodução sexuada do xistossoma. Beleza? E quem é o hospedeiro intermediário? O hospedeiro intermediário é onde ou ocorre só uma maturação, por exemplo, o estágio larval, ou onde ocorre a reprodução assexuada do parasita. Tá? Então, a partir de hoje, quem é o hospedeiro definitivo do ciclo? É onde ocorre a reprodução sexuada. Quem é o hospedeiro intermediário daquele ciclo? Ou vai ter a fase assexuada do parasita, ou vai ter só uma maturação, por exemplo, o ciclo larval. Tudo bem? Então, a partir de agora, eu vou usar esses conceitos aí. Vamos anotar direitinho para a gente não se confundir a partir de hoje. Por exemplo, o homem é o hospedeiro intermediário no ciclo da malária. E na esquistossomose aqui, o homem é o hospedeiro definitivo. Eles perguntam isso aí de vez em quando no vestibular, tá bom? Então, o que eu preciso saber a partir de agora? É entender o ciclo do parasita, tá? No seu hospedeiro ou nos seus hospedeiros e visualizar e entender onde está acontecendo o ciclo sexuado, tá? Onde está acontecendo ali
a zingamia. Zingamia é fecundação, é fusão de núcleos, tá? Eu preciso entender isto. E a partir dali, a gente vai estudando aí e desvendando os mistérios. Legal? Então, quais são as doenças, né? Malária, doença de Chagas, toxoplasmose, giardíase, amebíase, né? Tricomoníase. Essas são as doenças causadas por protozoários. E aqui, pessoal, seria interessante que a gente passe a começar a memorizar o hospedeiro definitivo e, se tiver um vetor, o nome do vetor, hospedeiro intermediário, e também do parasita, né? Quem é o parasita, né? Qual é o nome do agente etiológico? Eles começam a cobrar isso. Legal? Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender e aprofundar um pouco mais aí nos nomes. Então, a primeira doença, a nossa queridinha malária. Tá bom? Preparados? Aperte os cintos e vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é o nome do agente etiológico, né? O nome do agente etiológico é qualquer protozoário do gênero Plasmodium. Está aqui embaixo, ó, no cursor, tá? E aí eu tenho várias espécies. Tem o Vivax, Falciparum, tá? Mas não se preocupem muito com as espécies, porque são várias. Agora, Plasmodium é o nome do agente etiológico, tá bom? E aqui eu tenho um vetor, eu tenho um mosquito, tá? E o mosquito, normalmente é o mosquito Anopheles, tá? E aí, como mágica, apareceu aqui, ó. O vetor é o mosquito do gênero Anopheles, tá? O Anopheles, ele é de mata, então você nunca vai encontrá-lo aí no centro urbano, tá certo? Ele é conhecido também como mosquito prego, o apelido dele aí, o nome popular é mosquito prego, ou o nome científico é Anopheles, do gênero Anopheles. É ISP porque tem várias espécies que podem causar esta doença. Bom, a gente precisa começar de algum ponto, né? Então, vamos começar pelo ser humano. Então, o homem, como que o homem é infectado pela malária? É infectado a hora que ele é picado por um mosquito que tenha o protozoário no seu organismo, tá? Aonde? Na peça bucal dele, chamada de probóscide. Fica lá na glândula salivar, esta forma aqui chamada esporozoito. Então, esporozoita é o que a gente chama de forma infectante. Então, o protozoário, o plasmódio, vai passando por várias etapas durante o seu ciclo de vida. A forma infectante é a forma chamada esporozoito. Guardem isso, que isso eles perguntam em vestibular, tá? Então, a hora que você leva uma picadinha lá, o mosquito, que é a mosquitinha, porque sempre é a fêmea que é hematófaga, né? A gente já discutiu isso. Ela vai beber o seu sangue, dar uma cuspidinha, porque na saliva dela tem substâncias anticoagulantes e anestesiantes, né? E ela vai te dar de graça uma dose de esporozoítos. Cai na corrente sanguínea e vão primeiro no fígado. Então, o primeiro órgão a ser afetado é o fígado. Aqui ele sofre uma maturação. De esporozoíto, eles passam para a forma chamada merozoíto. Os merozoítos, pessoal, eles vão invadir hemácias. Olha aí. As hemácias vão ser infectadas por merozoítos. E aqui eles vão ficar num ciclo assexuado. Então, o homem é o hospedeiro intermediário da malária. Por quê? No homem, no interior das hemácias, ocorre o ciclo assexuado. Tá? Quando está cheia uma hemácia aqui, ó, de merozoítos, eles rompem as hemácias e aí essa ruptura causa uma febre muito alta, tá? Então, o que caracteriza o sintoma principal da malária são os ciclos febris, que ocorrem a cada 48 horas, a cada 72 horas. Aí é chamada de febre terçã, febre quartã, né? A cada 3 dias incompletos, 4 dias incompletos. Aí depende do parasito, né? Depende de qual é a espécie do plasmódio que está fazendo o seu ciclo aqui. E aí, febre terçã, febre quartã são nomes populares da malária, tá? Maleita, malária, são todos nomes sinônimos da malária. Bom, essa ruptura causa uma febre muito alta, dura uns meia hora, 40 minutos, e aí os merozoítos invadem outras hemácias. Não preciso nem falar que causa uma anemia muito profunda, né? E o fígado, que é um órgão muito importante, é afetado aí diretamente também, tá bom? Bom,
olha só, algumas células, nós vamos ter uma maturação em gametócitos. Olha lá, pessoal. Gametócitos. Eles não se transformam em merozoíto. Fica um ciclo fechado. A cada 48 horas vai ter um pico febril. Opa, meio-dia, hora da malária. Aí tem aquela febre alta. É o tempo de reprodução aqui dos merozoítos para romper novas hemácias, tá? Porém, algumas hemácias ficam com uma forma maturada chamada gametozoito ou gametócito, tá? E olha que legal, eu tenho a forma masculina e feminina já de protozoário. Se uma mosquitinha, né, do Anopheles, picar uma pessoa que esteja com malária, e aí entra uma forma profilática, que é o quê? Fazer com que essas pessoas que estão com malária não sejam picadas, porque senão elas vão ser um reservatório de espalhamento desse parasita no meio. Então, uma mosquitinha vai lá, bebe o sangue com hemácias com os gametócitos. Os gametócitos ou gametozoítos, tanto faz, eles vão ser digeridos, né? A hemácia vão ser libertos, né, no interior do estômago do mosquito. E aí ocorre uma fecundação. Olha que legal, gente. Esta célula se funde a masculina com a feminina. Forma-se aqui, ó, um indivíduo, né, diploide que vai sofrer uma meiose, dando origem a muitas células que do estômago vão migrar para a glândula salivar. Vamos subir aqui, ó, chega na glândula salivar e se transforma em esse zigoto, né? Sofre uma transformação e se transforma em esporozoíto e fica ali quietinho, tá? Esperando que essa fêmea pique um outro animal para ser transmitido novamente, fechando o ciclo. Então, qual é a forma profilática, né? É impedir a picada do mosquito, pessoal. Não tem vacina contra nenhuma protozoose. A única forma eficaz de você evitar é realmente você não ser picado, tá? Repelente, tela nas casas, né? Aquelas formas tradicionais que a gente conhece, quando você for à mata. E se a pessoa estiver doente, né? Ela tratar a doença, tem remédio para isso, né? Tratar a pessoa, impedindo que ela seja picada nesse período para ela não transmitir, né, para um mosquito, e esse mosquito vai transmitir para outras pessoas. Então, é uma doença muito séria, mata muito, é uma das protozoas que mais mata hoje no planeta em região tropical, tá? Muita gente morre de malária, porque às vezes não aguenta o pico febril e o comprometimento do fígado. Tem uma forma do plasmódio, que é o plasmódio falcíparo, ele é a chamada terçã maligna, né? A terçã maligna, que é a malária aí, que ocorre a cada 48 horas o pico febril, normalmente ataca também o cérebro. E aí a pessoa está um pico febril com o cérebro e o fígado comprometido, normalmente a pessoa vem a óbito, tá? 500 mil pessoas morrem por ano de malária no mundo. E só na região tropical, porque o Anopheles aqui, ele gosta de sombra e água fresca, ele gosta de calorzinho. Tá bom? Tudo bem com a malária, pessoal? É a doença que mais cai nos vestibulares aí, porque é de região tropical e nós somos um país tropical. Então, se você for para a mata, usa aí, se proteja, né? Usa camisa de manga comprida, calça, passe repelente, exatamente para você não ser contemplado com uma malária aí, tá bom? É isso, gente. É isso que a gente precisa conhecer. Vamos lá? Próxima doença aí da nossa lista, nós temos aqui a amebíase, pessoal. A famosa ameba, né? Não tem dois hospedeiros, é um só, então não tem essa diferença de hospedeiro intermediário e definitivo. O agente etiológico está aqui embaixo, ó, pessoal. Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica. E onde está ela? Está em alimentos mal lavados, crus, que a gente vai ingerir, ou água não potável, né? Então, a ingestão, quando você bebe água ou come um alimento mal lavado, você vai ingerir o cisto. O que é o cisto? É uma cápsula, tá? Que é a criada que eu já vou falar. É uma cápsula com várias amebinhas aqui, ó, só com o núcleo dela e um pouquinho de citoplasma. Ocorre rompimento no seu intestino, aí você vai ter as amebas aqui, ó, e elas vão lesionar a parede da mucosa, tá? Ela se alimenta de sangue.
e lesa aqui, ó, os vasos sanguíneos. Elas vão se alimentar, causa uma diarreia, dor abdominal, tá? Pode matar uma criança ou um idoso por desidratação devido à diarreia, disenteria, tá? Quando ela for eliminada, ela só vive no intestino. Então, ela vai criar um cisto, pessoal. Então, na natureza, ela cria um cisto aqui, ó, para ela se proteger. Então, ela é eliminada com as fezes. Então, saneamento básico é uma forma profilática, né? Tratar o esgoto, tal, e a água, e lavar muito bem os alimentos, tá? Higienizá-los e tratar a água, tá? Então, e tomar cuidado com a pessoa aí que está com amebíase, hidratar, né? Tomar o soro aí para não ficar desidratado, tá joia? Uma outra doença que também é intestinal e é por alimento é a giardíase, Giardia lamblia. Inclusive os sintomas são até um pouquinho mais perigosos aí. Ó, lembra que a ameba, ela é um risópodo, né? Ela se movimenta por pseudópodos. A giardia é um flagelado, pessoal, tá? Olha que simpático, né? Tem aqui a célula, isso aqui é uma única célula, tá? Giardia lamblia. Isso aqui é uma foto de microscopia, tá bom? Parece dois olhinhos, né? Mas são os núcleos aí que ela possui. Possui 2 núcleos. Bom, aí é muito parecido, o ciclo é idêntico, tá? Idêntico à da amebíase. Você tem a contaminação ocorrendo por água e alimentos, tá? E o que que você tem na água e no alimento? Os cistos, tá? Então, na ingestão dos cistos, eles estão dormentes, você vai ingerir, passa pela acidez do estômago, rompe-se o cisto, tá? Libera a giardia onde? No seu intestino. Ela vai se reproduzir bastante por divisão binária, né? Lembra? Bipartição, tá? Algumas pessoas nem têm muitos sintomas, mas normalmente você vai ter o quê? Você vai ter uma disenteria, cólica, tá? Algumas pessoas passam mal, precisam ser hospitalizadas, inclusive, tá? Devido à desidratação, tudo bem? Quando ela estiver lá no final do intestino, ela cria aquele cisto, porque elas percebem que vão sair pelas fezes, né? Então o ciclo é muito parecido com o da amebíase. Então, na natureza, ela fica encistada, fica com um cisto, na água e alimento. Então, como é que eu faço para prevenir? Primeiro, saneamento básico, né? Evitar que a água e o esgoto sejam sendo tratados, a gente tem o cisto na natureza. Higienizar muito bem os alimentos, tá? Então, a giardíase é prevenida por saneamento básico e higienização dos alimentos e tratamento de água, né? O que é mais importante. Tá certo, gente? Tudo bem aí? Então, amebíase e giardíase são muito parecidas aí porque a contaminação se dá pelos cistos desses protozoários. Então, Giardia lamblia é o nome do agente etiológico. E só tem um hospedeiro só, no caso aqui, o homem. Fechou? Bom, leishmaniose, pessoal. E essa doença, pessoal, a leishmaniose, é uma que mais tem caído nos vestibulares nos últimos tempos. Eles acreditam que, como tem um vetor, né, que é um mosquito, esse mosquitinho aqui, ó, simpático, chamado mosquito palha, porque fica com as asinhas para cima aqui a hora que ele pousa, né? O nome dele é Lutisomia longipalpis, nome simpático, né? Eles acham que, devido ao aumento dessa leishmaniose, ter acontecido devido ao desmatamento. Aí o homem entra em contato com o mosquito, que ele é de mata, né? De área silvestre. Bom, nós temos 2 tipos. A tegumentar, que é esta aqui, ó, que causa essas úlceras, tanto que o nome popular dela é chamado de úlcera de Bauru, tá? Por causa do noroeste paulista ali, onde tem muitos casos. Bom, o agente etiológico da tegumentar é chamado de Leishmania brasiliensis, tá? Leishmania brasiliensis. Leishmaniose, leishmania. Dá para sacar, né? Quem é o agente etiológico. E aí tem um triângulo amoroso aqui entre o flebótomo, que é o mosquito, né? O nome da família é flebótomo, tá bom? E aí a gente tem o gênero Lutisomia, né? E no caso, o longipalpis seria especificando a espécie, tá?
O flebótomo, que é o mosquito, ele faz esse, né, ele é o vetor, ele faz esse correio aqui entre o cão, né, o homem e alguns animais silvestres, né? Então ele vai lá na mata, pica um roedor, um cão, né, silvestre, pode picar um cão doméstico, o cão doméstico está perto do homem, fica esse, né, triângulo amoroso aqui. Hoje nós temos vacina para cães da leishmaniose, mas ainda não temos para a espécie humana. Então tem que evitar a picada, já fica a dica aí. Tem que evitar a picada. O homem é considerado o hospedeiro definitivo dessa doença. E o flebótomo, né, o mosquito palha, é considerado o hospedeiro, intermediário, tá, da leishmania. No momento da picada, né, onde ele pica, aparece essa úlcera, porque, vou mostrar o ciclo, né, o protozoário fica se reproduzindo, né, o brasiliensis, utilizando as células da pele ali. Então é lógico que vai causar uma úlcera. O problema é que essa úlcera não sara com os remédios tradicionais, tá? O remédio tem que ser injetável, né? Sei lá, são várias injeções, todo dia tomar uma, tá? Não tem comprimido, nada disso e nada tópico, né? Aquela pomadinha. Tem que ser realmente, tem que tomar uma agulhada aí todo dia, até curar essa úlcera aqui, ó, essa ulceração. Senão ela só vai crescer, cara, tá? Bom, tem a outra que é a visceral, chamada aí popularmente calazar. Ela é causada por uma leishmania chamada Leishmania chagas, tá? Não importa se é a chagas ou a brasiliensis. As duas são transmitidas pelo flebótomo, pelo nosso queridinho mosquito palha, tá bom? E aí, só que esta não causa úlcera na pele. Esta aqui, ela cai na corrente sanguínea e vai afetar o quê? As vísceras, né? A parte visceral, fígado, baço, medula óssea, né? Rins, pâncreas, sistema digestório. Cara, essa é a mais perigosa, tá? Ela é um flagelado, tá vendo a foto aqui, ó, da leishmania, né? Até simpatiquinha, né? Esbelta e tal. Ela é um flagelado. E como que ocorre o ciclo, né? Eles costumam não perguntar o ciclo, mas vamos lá. Eu vou ter na picada aquela dose extra, que eu já falei para vocês, de forma infectante. A forma infectante ela é flagelada, ó, tá? Então ela cai na corrente sanguínea, tá? Elas são fagocitadas, chamada de promastigota, essa forma flagelada. Elas são fagocitadas pelo nosso sistema imunológico, né? Os macrófagos. Só que ela não é digerida. Olha que coisa, tá? Aqui dentro ela perde os flagelos, né? E ela se transforma numa forma chamada amastigota. Olha aqui, ó, do cursor. Amastigota. E ela fica se reproduzindo de forma assexuada dentro dos macrófagos. Ou seja, a célula que deveria nos defender é atacada, tá? Então, ocorre multiplicação da forma amastigota. Ó, tá vendo que aqui não tem um flagelo? E inclusive é esta forma que a gente detecta aí nos exames, né? Fazendo exame de sangue. Fica no sangue, tá? Se for a visceral, ela vai para os órgãos internos, aqui as vísceras, né? Se for a tegumentar, ela fica nos macrófagos ali na pele, destruindo o macrófago e fazendo aí um estrago ali na pele, destruindo células, tá? Formando aquelas úlceras. Bom, algumas formas amastigotas caem na circulação sanguínea e fica ali esperando que o mosquito vá e beba o sangue com a forma mastigota. Ele ingere essa forma sem o flagelo, a forma mastigota. Tudo bem? Passou para o mosquito, tá? O mosquito vai beber esse sangue, tá certo? As células infectadas, né? Lembra os glóbulos brancos? As células parasitadas vão ser ingeridas, vão ser o quê? Digeridas pelo mosquito. Libera no estômago do mosquito e ele, de amastigota, se transforma em promastigota, porque ele vai ter que se locomover. Do intestino, ele vai ter que migrar para a boca dele, né? Probóscide, aquela peça bucal que faz o mosquitinho aí beber sangue da gente. Então, esses flagelos, né, fazem com que ele se locomova. Do intestino, vá para a boca
e fique ali na boca esperando que esse mosquito pique um outro mamífero para poder repassar, né, infectar um outro hospedeiro, tá certo? Pode perceber que aqui não tem uma forma sexuada, então ele se reproduz somente de forma assexuada, mas a gente acaba considerando o homem sempre como hospedeiro definitivo nesse momento, tá certo? Então esta é as leishmanioses, tegumentar ou visceral. O que muda é o agente etiológico de uma e outra, né? Da tegumentar, a úlcera do Barreau é a Leishmania brasiliensis e a Chagas aqui é da visceral. Tá? Tem outras leishmanias que podem causar. Isso é o gênero, tá, pessoal? Aí depende da região. Não se fixem muito na espécie e se fixem bem no gênero, tá bom? Por exemplo, flebótomo é nome da família. Qualquer flebótomo pode transmitir, não especificamente o Lutzisomia longipalpis. Tá certo, gente? Mas é bom conhecer o agente etiológico e, se tiver um vetor, quem é o vetor, quem é o hospedeiro intermediário. Beleza? E aí agora a famosa doença de Chagas. Esta cai bastante, pessoal. Tá? Doença de Chagas, Carlos Chagas conseguiu um feito inédito até hoje em toda a ciência, né? Nós, brasileiros aí. Ele conseguiu descrever a doença, saber quem era o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, quem era o vetor, que é o barbeiro, esse carinha aqui, ó, simpático, né? Ele não é mosquito, tirem isso da cabeça. Ele é um percevejo, tá? O nome dele é Triatoma infestans, mas é conhecido popularmente como barbeiro, tá? E esse é o agente etiológico, é um flagelado chamado Trypanosoma cruzi. Quem batizou ele foi Carlos Chagas. Deu nome, né, Cruzi, em homenagem ao Oswaldo Cruz, que era o seu professor lá da época. Carlos Chagas conseguiu hoje o que ele, assim, possivelmente ganharia um prêmio Nobel, pessoal. Porque ele conseguiu descrever todo o ciclo da doença, inclusive os órgãos, quem era o parasita e quem era o vetor. Nunca até hoje ninguém fez isso sozinho, tá? O nome técnico, Trypanossomiase americana, né? Porque é aqui da América do Sul. E Trypanossomiase porque é o tripanossoma que causa essa doença. Toma cuidado. Trypanosoma cruzi, tá? Tem vários tripanossomas. Por exemplo, tem uma doença aí chamada doença do sono, que é só na África, em algumas regiões da África, e é um tripanossoma que causa, chama Trypanosoma gambiense, né? Por causa de Gâmbia lá. Então, toma cuidado. O Trypanosoma cruzi, agora sim tem que ser específico, ele causa a doença de Chagas. E você pega pelo sangue, ou não pela picada, mas no momento da picada do barbeiro, que é esse carinha aqui, ó, simpático da foto. Tá vendo que ele não é tão pequeno não, tá? Dá pra ver ele bem. E ele não é um mosquito, tá? Não é um pernilongo, ele é um percevejo. Ele é todo rajadinho aqui ao redor aqui das asas dele. Tá bom? Vamos ver as características e qual é o órgão afetado. Bom, vamos lá. Você está em casa de boa, né? Normalmente dormindo. Esse barbeiro aí tem hábitos noturnos, tá? Então ele vai sair à noite para te picar. No momento da picada, olha o que eu vou falar agora. Não é na saliva dele que está o tripanossoma. É nas fezes dele, gente. Todo hematófago, ou seja, inseto que se alimenta de sangue, quando ele vai se alimentar, ele enche muito o abdômen dele, o sistema digestório dele de sangue de uma vez só. Incha, tá? E aí o que ele faz? Ele evacua, ele elimina as fezes, né? Na hora. Então olha só que sacanagem. Ele pica você, dá uma cuspidinha ali, coloca lá, né? Substâncias anticoagulantes, anestesiantes, chupa o seu sangue e ainda usa você como banheiro, defeca em você. É nas fezes dele que está o tripanossoma. Qual é o problema? O problema é que você está dormindo, cara. E aí você vai lá e coça, porque a picada irrita. E aí, nesse momento, as fezes entram em contato com o orifício da picada. Pronto, você foi infectado. Então não é na saliva, na picada, é no momento da picada, está nas fezes. Aí tem gente agora pensando, professor, mas se eu não coçar? Cara, você está dormindo. Você vai lá naturalmente e coça, tá? Então,
no momento da picada. É lógico que você também pode pegar por uma transfusão sanguínea, tá? No momento do parto, se tiver mistura do sangue materno-fetal, se a mãe tiver, né, doença de Chagas, você pode também, né, o bebê pegar. Mas esta é a forma tradicional. E tem uma forma que no norte do Brasil é bem comum, supera até a forma infectante pelo barbeiro, que é a ingestão de açaí. Açaí, né? Lá no norte, lá no Pará, por exemplo, o pessoal pega o açaí ali no chão, tritura ele e toma, né, o suco do açaí. Bem diferente do açaí aqui de São Paulo, que aqui é sorvete de açaí, né? Lá, o açaí eles tomam ali no café da manhã, no almoço, e ali você pode triturar um barbeiro junto, ou o açaí ele pode estar, né, sujo de fezes do barbeiro. E aí você bebe com o nosso queridinho Trypanosoma, o suco de açaí. E aí você é infectado nessa hora também. Então tem a forma oral aí pela ingestão. Aqui em Santa Catarina, lá em Santa Catarina, nós tivemos aí um caso de uns anos atrás, o pessoal tomou suco de cana, garapa, né? A cana possivelmente foi triturada ali para fazer a garapa, né? O suco de cana devia estar ali com fezes ou um barbeiro escondido ali que foi triturado junto. E aí as pessoas beberam suco de cana e adoeceram. É uma forma muito mais grave, porque você ingere muitos protozoários de uma vez só. Tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, caindo na corrente sanguínea ou sendo ingeridos, eles vão se alojar ou no coração ou no esôfago. Normalmente é no coração. Cria esses ninhos aqui onde eles se reproduzem muito de forma assexuada. E aí cria um inchaço no coração. E isso vai aparecer depois de 10, 20, 30 anos. O seu coração fica inchado, pessoal. Tá? De vez em quando sai um ou outro na forma promastigota, né, que é o flagelo. Olha aqui, ó. E ele sai desses ninhos e vai para o sangue, esperando que um barbeiro venha picá-lo, né, para fechar o ciclo. Do mesmo jeito que os outros vetores. Qual é a forma de você evitar? Isso aqui, ó. Tela nas casas, né, na cama, inseticida, tetanização e principalmente casas de alvenaria, que é isso aqui, ó, tijolo e reboco. Por quê? Aquelas casas de barraco, né, de madeira ou de pau a pique, aquelas que são feitas com lama, normalmente as frestas é um local para o barbeiro se esconder durante o dia. Só de você construir essas casas de alvenaria já é uma boa forma preventiva. Olha que legal, né? Então, habitação, né, com casa de alvenaria, que é isso aqui que está na tela, também é uma forma preventiva, além das tradicionais aqui, combatendo o vetor. Tá joia, gente? E aí o problema é a cardiopatia que aparece, né? O coração fica inchado, o pessoal perde aí a capacidade cardíaca com o tempo. E não adianta fazer transfusão, não tem cura a longo prazo, né? O cara controla, mas não tem como ele curar definitivamente da doença de Chagas. Tem que conviver com isso. Tá joia, pessoal? Então, fechando aí mais essa doença. Bom, pessoal, agora a próxima aí é a toxoplasmose. E essa é a famosa doença lá que o pessoal teme os gatos, né? Por quê? O gato, os felinos, né? Vamos falar de gato porque é o meio doméstico, é o hospedeiro definitivo, tá? Na hora que um felino come um animal que esteja com o protozoário, nome do protozoário, Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii é o nome do agente etiológico, tá? Bom, na hora que um felino lá na natureza vai comer um animal, né? Um carnívoro. Na hora que ele come o cisto que está no meio dos tecidos desses animais. Já vou explicar o ciclo, tá? Na ingestão, rompe-se o cisto, e no sistema digestório do gato ocorre a reprodução sexuada do toxoplasma. E os cistos, na hora que forem eliminados, os cistos são criados e são liberados com as fezes, tá? Então é nas fezes do gato que a gente tem o cisto do toxoplasma. Bom, pode ser ingerido lá por um animal qualquer, comendo capim, uma vaca, um carneiro, uma cabra, um porco, fuçando, ele vai ingerir o cisto do toxoplasma.
tá? O homem também, ao ingerir alimentos, né? Então tá lá a caixinha de areia do gatinho que está lá infectado, contaminando o ambiente, né? Vem uma poeirinha lá e pum, leva esse cisto que é microscópico. Então a higiene do ambiente é muito importante, tá? No homem, pessoal, qual é o problema? O problema é que no homem, assim que ele é ingerido, e normalmente aí no sistema digestório ocorre o rompimento, o toxoplasma é liberado e ele vai se alojar em qualquer tecido, tá? Muscular, ele atravessa, transmissão transplacentária. Ele consegue atravessar a placenta e infectar o feto, causando má formação. Ele, na fase, pode afetar o sistema nervoso, causando aí sequelas, cegueira, tá? A pessoa pode ficar surda. Pode ser transmitido horizontalmente aqui por transfusão, transplante. Então é uma doença muito séria e ela fica lá de uma forma bem latente, bem assintomática há muito tempo. O problema é o sistema nervoso sendo afetado, tá? Nos animais, inclusive, olha que estratégia, tá? Nos animais afetados, o rato, por exemplo, ele perde o medo do gato. Olha que coisa! Ele afeta o sistema nervoso e faz com que o rato perca o medo do gato. Como é que ele perde? Ele passa a não fugir mais quando ele sente o cheiro da urina do gato, exatamente para facilitar a predação do felino e esse toxoplasma ser mais facilmente transmitido aí para um outro hospedeiro. Na natureza foi percebido que na África, por exemplo, chimpanzés e macacos infectados perdem o medo de leão, de leopardo. Olha que coisa! E aí eles são mais facilmente predados, fechando o ciclo, tá? Então, nós temos o gato como hospedeiro definitivo, porque é no intestino dele que ocorre a reprodução sexuada, e qualquer outro animal, inclusive o ser humano, hospedeiro intermediário, porque fica nos nossos tecidos, nossa corrente sanguínea e nos nossos tecidos. Isso aqui são fotos de microscopia, né? Com o cisto, né? E os tecidos infectados aqui com formas aí maturas, traqueozoitos, né? Que é uma forma infectante, tá? Mas não se preocupem muito com isso, que eles não perguntam. Mas, principalmente, a toxoplasmose pode afetar as grávidas, causando má formação dos fetos, e nos adultos ou nas pessoas infectadas, de uma forma geral, afetar o sistema nervoso. Pode causar cegueira, inclusive, tá? Ou deixar sequelas aí para sempre, tá bom? Então, como que é a profilaxia? Higienizar muito bem os alimentos, tá? No nosso caso, não comer carne mal passada, porque você comendo carne de boi, um carneiro, uma cabra ou de porco que estejam com o cisto no meio dos seus músculos, né? Você pode pegar essa doença. Então tem que carne bem passada, né? Que é a prática aí. Esquece negócio de carne mal passada, tá? Tem que comer carne bem passada e higienizar muito bem os alimentos para evitar contaminação, tá? E água também, obviamente. Tudo bem? E a última aí doença nossa, a tricomoníase ou tricomoniose. É considerada uma DST causada por protozoários. Nome do protozoário Trichomonas vaginalis, né? Olha o nome, vaginalis. Ele é um flagelado, tá? E se dá principalmente na hora da relação sexual, tá? Causa lá uma irritação na vagina, tá? No homem causa uma uretrite, uma infecção na uretra, causa um corrimento aí não muito agradável aí, e uma irritação na mucosa vaginal. E no homem causa aí uma uretrite. Só que no homem praticamente é assintomático. Poucos homens apresentam sintomas. Então ele acaba transmitindo na hora da relação sexual sem ele saber que está infectado pelo tricomonas, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Remédio tem remédio, né? Lógico. Tem que tomar o remédio, tanto o homem quanto a mulher, o casal, né? Exatamente para evitar, para curar os dois. Bem, tem outros métodos de contaminação. Por exemplo, assento de vasos sanitários, roupas íntimas, né? Um pouco mal lavadas, água de banho, né? Então, o cara está lá na beira da piscina, sentado, né? Pode ter contaminação ali, tá? Instrumentos ginecológicos que não foram totalmente higienizados e outros vômitos. Vômitos, pessoal,
são objetos contaminados, tá? Por um parasita aí. Tudo bem? Então, Trichomonas vaginalis causa tricomoníase. Espero que vocês tenham gostado aí das protozooses, são bastantes, né? Que a gente teve que falar, mas vão aí pausando a aula, fazendo suas anotações, tá certo? E as informações estão todas aí para vocês. Aproveita aí esse banho de biologia e vamos tocar o barco.